Tem muito interesse esta pergunta, porque eu acho que a Igreja, ao longo de 2000 anos de história, teve sempre a capacidade de se reinventar. Em pequeno o apanhavam com copos de Coca-Cola e bolachas bolacha Maria, pois, a simular a celebração da missa, pois. Sim, ou seja, coisas pequeninas, assim, pensava eu que ninguém via, não é? Um bocadinho escondido, são assim pequeninos sinais, talvez, olhando agora para o início da história, que poderiam já, se calhar, significar alguma coisa. Mas com aquela multidão de gente toda, teve que ser exterior, até teve que ser uma missa campal, foi muito especial. Foi um dia vivido com muita intensidade. Este podcast mais 365 é muito bom, não é? Todos os dias podermos ouvir. A música é boa. A música é excelente, a voz de quem está a ler as passagens da Bíblia também, o Padre Miguel Vasconcelos, que é o assistente nacional, foi meu colega no seminário e dávamos muito bem. Como é que sente que a Igreja se tem adaptado a estes tempos modernos? A Igreja está sempre, há um termo que diz que a Eclésia sempre é reformada, a Igreja está sempre em reforma. Normalmente, e tem sido engraçado, às vezes vejo assim nas redes sociais, sim, porque os padres também têm redes sociais, vejo por norma entregar quase, ou atribuir a cada um dos papas as chamadas virtudes. Se pudesse ser santo por um dia, qual seria? É tão bom. É uma pergunta, mas é uma pergunta ótima. Santarém bem o quer porque é a casa que me acolheu e que me acolhe de uma forma que possivelmente não esperava ou projetava, mas que é real. E acolhe o... Santarém é uma cidade feita de história, pedra, arte e fé. Rara no panorama nacional, a capital ribatejana guarda um património religioso vasto, plural e impressionante. Igrejas, conventos, capelas e testemunhos espirituais que fazem dela um território singular em Portugal. E nesse contexto decidimos convidar alguém que vive essa realidade por dentro todos os dias. Um sacerdote, mas com uma singularidade, o padre mais jovem da região de Santarém. O convidado desta edição é o padre João Brites Moita. Nascido em Torres Novas, onde cresceu e estudou, João Moita é o mais novo de 4 irmãos, de uma família católica. A figura que o marcou na infância foi a tia-avó, freira, que faleceu esta semana aos 103 anos, cuja presença discreta e afetuosa nunca serviu para pressionar nem orientar o jovem João no caminho vocacional. Pelo contrário, tudo aconteceu no seu tempo. João entrou no seminário e é aí que surge uma das frases que melhor define a sua história. Quando eu entrei no seminário, a minha família também entrou. Esse momento transformou não só a percepção da família sobre a Igreja, como a própria relação com a fé. No seminário diz que encontrou a sua grande escola. Ali aprendeu a ser homem e cristão, a ser servo, pai e pastor, a encarar as alegrias e as dificuldades com o coração de Jesus. Atualmente, para além da missão paroquial, é assistente espiritual das equipas de jovens da Nossa Senhora e catequista de adultos. E nesta conversa queremos olhar para o seu percurso, para a decisão de entrar no seminário e as suas dúvidas iniciais para a recepção da comunidade ao ter um padre tão jovem à frente da paróquia, mas também para outros temas que desafiam a Igreja de hoje: a adaptação aos novos hábitos, as linguagens digitais, os novos formatos de comunicação e a integração das comunidades imigrantes e das diferentes religiões e o olhar de um sacerdote jovem sobre os conflitos que marcam o mundo. E porque nada acontece por acaso, gravamos este episódio precisamente no Dia Mundial da Comunicação Social, marcado pela recente mensagem do Papa Leão XIV, que alerta para os riscos da inteligência artificial na comunicação e defende que sejam os rostos e as vozes humanas, e não os sistemas, o centro das relações e da inovação digital. E é sobre Santarém, o que ela tem, o que representa e o que o nosso convidado mais valoriza no concelho que hoje serve. Bem-vindo, Padre João Moita. Bem-vindo ao Santarém, bem te quero. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e por esta recepção e acolhimento tão bom para estar convosco. Obrigado a nós, seja bem-vindo.
E temos aqui nós começamos sempre aqui com uma pergunta atrevida, e a nossa questão é exatamente porque estamos no Dia Mundial da Comunicação Social, Padre João, será que a Igreja ainda consegue falar com as pessoas sem recorrer a emojis ou likes? Eu acho que a Igreja tem muito interesse nesta pergunta, porque eu acho que a Igreja, ao longo de 2000 anos de história, teve sempre a capacidade de se reinventar. Nós celebramos este dia porque hoje a Igreja recorda São Francisco de Sales, que é o padroeiro dos comunicadores, dos jornalistas. E ele começou por escrever passagens do Evangelho, passagens espirituais, em pequeninos folhetos, aquilo que nós hoje chamamos de folhetos, papéis, e colocava à porta das pessoas. Começou assim a comunicação no tempo de São Francisco de Sales. E é muito bonito como a linguagem da Igreja, sim, ao longo dos tempos foi renovando, alterando, talvez, para se aproximar mais, para fazer uma linguagem mais próxima e talvez mais integradora das diferentes realidades e circunstâncias que a rodeiam e que pertencem também a si. E acho que a mensagem vai passando, vai chegando. Interessa muito também perceber não só de quem transmite, mas também aquele que a recebe, e aí nós temos a perfeita noção, aqueles que são também comunicadores no seio da Igreja, como os padres são, é que nós não desistimos por norma, e não desistimos à primeira vista, nem à segunda, nem à terceira, e por isso somos sempre muito teimosos quando é para transmitir algo que para nós tem tanta importância também para as pessoas. E agora até são nossos concorrentes, ou neste caso colegas, porque também tem um podcast que nos vai contar a seguir. Um podcast, também. O Mais 365, que as minhas filhas já fizeram o favor de me pôr a ouvir, e estou a ouvir diariamente, portanto todos os dias há um episódio novo. Vamos falar a seguir sobre isso. Boa. Muito bem, Padre João, vamos falar do início de tudo a história. Vamos falar do João, primeiro, antes do Padre João. O João Brites Moita cresceu em Torres Novas. Exatamente. Uma freguesia de Torres Novas. Isso mesmo. A sua influência, neste caso, a sua família foi importante, isto é, teve muita influência dos seus pais para a decisão que tomou mais tarde. Então, eu nasci numa família totalmente normal, digo católica, mais ou menos praticante, não eram todos os elementos em si, mas com uma participação sim na própria comunidade, num meio pequeno, mas depois mais alargado com a própria paróquia de Torres Novas, rural e citadina, que junta muito bem aquilo que é próprio do nosso Ribatejo. E é muito bonito porque fui crescendo como uma criança totalmente normal, escola e catequese, nem sempre com a mesma alegria de ir para a catequese, como às vezes gostava de ir para a escola, é verdade. A catequese às vezes não era tão interessante, não era? Às vezes a catequese não era a coisa mais interessante, não sei se posso dizer isto aqui, assim Claro publicamente. que sim, já o disse. Mas já o disse outras vezes, não é? Mas ao mesmo tempo, olhando para esse lugar que também é importante da minha história pessoal, consigo identificar que a importância dos catequistas que tive também, e que muito me marcaram até no conhecimento pessoal, no conhecimento de quem é Jesus, de quem é a Igreja, e que lugar é que nós podemos todos ter também no seio da Igreja. Eu gosto muito de referências, eu vivo muito, eu acho que as referências guiam-nos pela vida, e por vezes quando temos decisões para tomar, fechamos os olhos e pensamos naquela pessoa, se fosse aquela pessoa, como é que ela faria? O que eu lhe pergunto é, se há realmente uma referência na sua vida, se há alguém na sua vida que o tenha de alguma forma sugerido a sua decisão no dia mais tarde. Bem sei que é um chamamento que vai acontecer mais tarde, já me disse publicamente, mas houve alguma pessoa que interferiu muito nessa? Sim, eu consigo identificar, seja os padres que conheci na paróquia, que de muito diferentes, um padre com 25 anos, um padre com 50 e tais, outro com 80 e muitos, e conseguir perceber que de todos eles consegui retirar sempre algum ensinamento, algum olhar, alguma emoção que me fez também tocar e perceber que gostava também de viver a fé de uma dimensão semelhante. Nós não estamos por imitação, não é? Mas também crescemos muito com as outras figuras que vamos conhecendo.
Isso é... Vários padres, neste caso. Não há vários pessoa, padres. Não vou dizer assim porque depois posso ferir algum alguém. Sim. Mas catequistas, mesmo na família, como falámos no início, foi muito importante, claro, o testemunho dos pais, dos irmãos, que mesmo sem tendo tanta prática, gostavam de mostrar sempre a importância de eu estar e de eu ir. E isso foi importante. Muito bem. Então, sei que também namorou, como um jovem com 16, 17, 18, teve uma namorada. Sim, por aí. Totalmente normal, acho que sim. E então, quando chega à altura do final do secundário e pensa ir para direito... Pensa muito baralhado nessa altura, não é? Assim, muito confuso, mas ao mesmo tempo já com algumas coisas mais sedimentadas também, emocionalmente, psicologicamente, creio que sim, por algum caminho que fui fazendo também já de acompanhamento espiritual com o pároco na altura. Fui percebendo que o meu caminho poderia ter já de facto um rumo traçado. Nós costumamos dizer que Deus escreve direito por linhas tortas, e eu fui sentindo que, com alguns abanões também que próprios da nossa vida, próprios da adolescência, do crescimento interior também, e exterior, porque também fui crescendo, com as experiências próprias de um jovem, fui sentindo que a minha vida estava a ter um sentido maior num lugar também concreto. O facto de que eu ouvia muitas vezes até os próprios amigos da escola, a quem nunca fui escondendo estas realidades, e eles foram partilhando sempre muito comigo também as alegrias. Eu tenho a experiência de um dos meus melhores amigos, que eu entretanto já o casei. Ele não era batizado sequer, não é? E portanto a experiência de estarmos juntos, de ele ver que este amigo rezava, de que falava de Deus, sem ter propriamente muita vergonha. Ele fez a experiência muito marcante para mim também da Jornada Mundial da Juventude 2011 Madrid, veio comigo também. Isso tocou profundamente, tocou a ele, tocou-me a mim. E então, por caminhos diferentes, levou-nos a abraçar a vida e a vocação também de forma diferente. E isso é muito bonito, como de diferentes formas, com diferentes pessoas também ao longo da história, Deus já se estava a revelar. E há um momento em que é crucial, em que decide, não. Há sim momentos-chave, olhando para a história desde muito pequenino, que as coisas da fé, de Deus, da Igreja me chamavam a atenção. A oração sempre foi assim uma coisa no início não muito fácil, mas que depois eu próprio me refugiava um bocadinho, fugia, entre aspas, do mundo para estar um bocadinho diante também de Deus, ir para a igreja. Isso para as pessoas era um bocadinho estranho, uma criança fazer isto, entre outras coisas que normalmente... nós soubemos, desculpe interromper, Padre João, nós soubemos que supostamente nada faria prever, mas que o seu pai dizia com alguma graça que em pequeno o apanhavam com copos de Coca-Cola e bolachas Maria, pois, a simular a celebração da missa, pois. Sim, ou seja, coisas pequeninas, assim, pensava eu que ninguém via, não é? Um bocadinho escondido, são assim pequeninos sinais, talvez, olhando agora para o início da história, que poderiam já, se calhar, significar alguma coisa. E depois, com o crescimento, lá está, leituras, procurar eu próprio perceber um bocadinho mais, aprofundar a fé por mim mesmo. As pessoas talvez não achassem isso muito normal, não é? Um jovem fazer isto. E depois, sim, de facto, o interesse pelas coisas de Deus, por essa participação na jornada, que foi para mim muito decisiva, a preparação para o crisma na altura também, começou a orientar. E depois tenho uma experiência interessante. Há o seminário em Lisboa, onde os futuros padres de Santarém também são formados, faz anualmente uma coisa que se chama a Semana de Verão, em que os rapazes que têm as interrogações vocacionais vão viver essa semana com os seminaristas que já lá vivem, sem compromisso, antes de ingressar, conhecer a casa, conhecer a rotina, perceber o que é que aqueles rapazes lá fazem, não é? Então eu fiz essa experiência e de facto foi sim o clique. Foi revelador. Já tinha todas as questões, talvez algumas já confirmadas, outras com medo ainda da dificuldade de responder plenamente. Ali deu-se o clique. E ingressar no seminário foi fácil ou foi desafiante? Foi muito desafiante, não é? Porque, Filipa, estar fora de casa, sim, implica longe de nós, da família. Claro, o filho mais novo, não é? Muito o caçula, sim, muito agarrado aos meus, não é? Agarrado até à terra, aos amigos próximos, e a entrada no seminário é como que um retirar do mundo também, não é? Para estarmos ali num lugar
mais protegidos, com alguma distância, assim, que também nos é pedida de certa forma, mas que foi um tempo tão bonito. Foi mesmo, o tempo do seminário. Já agora, por curiosidade, o seminário foi onde? Esse seminário é onde? Então, terão um curso superior na Universidade Católica de Teologia, certo. sei que teve esse curso. Entretanto, onde é que residia, onde é que era internato onde? O nosso tempo de seminário tem esse regime interno, no fundo, porque vivemos mesmo no seminário. Foram passados os primeiros 3 anos no seminário de Caparide, São Seminário de São José, que fica ali na zona de São João do Estoril. 3 anos ali. Portanto, um ano propedêutico, um ano 0 de introdução à vida do seminário, com aulas lá no seminário também, e só depois, no ano seguinte, os 2 outros anos, lá em Caparide, começávamos já os estudos académicos também, com o latim, grego e hebraico, as línguas clássicas, muita filosofia, o que eu vinha de línguas e humanidades, portanto, até gostava da área, mas com questões muito profundas, não é? Quem é Deus, o problema de Deus a ser ali falado muito, e a visão de inúmeros filósofos ao longo da história, e perceber como isso também ajuda a sedimentar também a própria fé, a levantar outras questões, porque não também, não é? Também. A desconstruir, sim, claro que sim, a perceber que a dúvida também faz parte e até nos ajuda a crescer também, não é? Claro que sim. Eu acho que a dúvida até é o que faz mais parte, não é? Certo, provavelmente é movidos pela dúvida que vamos à procura que se abraçam mais, claro que sim, um caminho desses, sem não é? dúvida. E depois, terminados esses 3 anos, são vividos outros 4 anos no Seminário dos Olivais, onde vivemos ali já uma outra dimensão, uma dimensão mais pastoral, já com a experiência de vir todos os fins de semana para a Diocese de Santarém, onde fiz 2 experiências muito bonitas. Nós dizemos assim o estágio pastoral, uns 2 primeiros anos na zona de Rio Maior e depois os outros 2 anos ali na cidade de Santarém. E sobretudo na paróquia da Sé, mas fazendo um bocadinho o périplo por toda a cidade. E foram experiências que me ajudaram muito a crescer também, humanamente, espiritualmente, com o desejo depois de querer abraçar via o padre, não é? E querer fazer o mesmo, lógico, claro que E sim. como é que é ser ordenado padre tão jovem? Então, é o momento mais esperado, não é? E, portanto, quando acontece, é a concretização daquilo que nós sonhamos, desejamos profundamente, não é? Perceber, há uma passagem muito bonita no Evangelho onde Jesus diz aos discípulos: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, não é? E perceber que isso agora é real e é comigo também, não é? E então, quando isso se concretiza, eu ponho as mãos na cabeça também perceber, será que isto serei eu capaz? Sou eu o suficiente para abraçar esta Nesse missão? Dia, os pais estavam lá, primeira fila. Estava tudo, a Sé Qual foi estava reação a dos seus pais? abarrotar. Como é que era o comportamento? Como é que eles estavam nesse dia, os seus pais? Estavam com um Eu sorriso, acho estavam sérios, serenos. Sim, é muito bonito porque ao longo do tempo do seminário, como disseram logo no início, houve uma mudança muito drástica da própria família. Nós ouvíamos essa frase muito especial de um dos nossos formadores, de que um rapaz quando entra no seminário, a família também entra com ele. E eu senti isso plenamente. Desde a aproximação que houve quase instantânea dos meus pais, dos meus irmãos também e dos seus agregados também, isso foi sendo muito bonito, de amigos que não eram assim muito de ir à igreja e tudo mais, e começaram a ir também para me ver inicialmente também. E essas celebrações, seja a ordenação de diácono em janeiro de 2019, seja depois a ordenação de padre em julho do mesmo ano, foram momentos em que tive ali família e amigos de muitas fases da minha vida, não é? Ainda curta, também na altura, claro que sim, com 25 anos, mas muito, muito especial. E é o dia mais desejado e esperado da minha vida, da nossa vida. E houve o sentimento de alguma responsabilidade exatamente por ser, na altura, o padre mais jovem? Eu estava muito sereno, muito tranquilo com o passo que estava a dar, até porque me foi pedido isso também. Não vivesse com ansiedade, não vivesse com nervosismo, mas que aproveitasse de facto aquele momento que era, de facto, o sim a concretizar-se. Agora, o sim que eu fui dizendo ao longo de 7 anos de formação, agora era ali dado publicamente também, diante do bispo, diante da igreja, diante de Deus, claro. Mas há momentos que o nervosinho vem ao de cima, há momentos em que nós... Quando tem que responder, Não é? O bispo pergunta: queres entregar? Sim, quero, não é? Isso, claro que sim, tem a sua imponência também. E como é que foi claro. depois a primeira missa?
Foi tudo muito especial, sim. Foi onde já agora? Então, eu fui ordenado num domingo, a missa na paróquia, na minha paróquia em Torres Novas, com aquela multidão de gente toda. Teve que ser exterior, até teve que ser uma missa campal, foi muito, muito especial. Foi um dia vivido com muita intensidade, porque logo de manhãzinha a missa era à tarde em Torres Novas, na cidade, e logo de manhãzinha na casa dos meus pais começaram a bater à porta os amigos do seminário e passaram o dia todo comigo e com a família. Isso foi muito, muito, muito especial, muito bonito, não é? E recordo isso também algumas vezes, em nostalgia também, até faz bem, e acho que foi muito, muito especial. Sim. Ok, então pronto, começou a exercer então na Diocese de Santarém. Já percebi que não sei se é por opção, pode escolher a paróquia, não é assim que funciona. Não, portanto, por obediência. Okay. Sim, ou seja, tem a ver com a própria rotação dos próprios sacerdotes, as necessidades que a Diocese também tem naquele momento e que o Bispo vai pensando. Claro, muito bem. Claro, e neste momento está na zona de em Pernas. Estou no Concelho de Santarém, sim. Pernas, São Vicente do Paulo, Casével e Vaqueiros. São essas as quatro paróquias, sim. Sim. Se joga 4 paróquias, como é que faz? Pergunta tola, mas tudo se faz. Domingo, como é que faz as missas? Tem que fazer separado? Todas têm os seus horários, sim, tudo muito seguidinho, sobretudo no período da manhã. Então não para, domingo, não para. É corrida uma atrás da outra, assim, 9, 10 e meia, meio-dia e depois 17, sim, portanto vai assim, sendo esse registro. Isto é que nos dizia a nós que os domingos não dava. Não dava, são sempre difíceis. Esqueçam os domingos. Muito bem. Sempre complicado. Pronto, a frente do que se pede, obviamente, e olhando para si, que a sua idade, um menino, loiro, olhos azuis, novinho, tudo mais, com ar de ser quase sempre o nosso filho, digo eu, quando nós somos mais velhos, a pergunta que eu tenho que fazer é como é que os mais velhos reagiram. Muito bem. Como é que se confessa a um padre que tem para ser o meu filho ou o meu neto? Certo. Sempre foi muito fácil. Sentiu isso? Eu ouvi logo a expressão o nosso menino, logo nos primeiros tempos, sim, de imediato. E o acolhimento foi sendo muito bom. Foi muito bom. Exatamente com o acolhimento. Sem dúvida. E senti isso e sinto hoje, se calhar ainda com mais força do que em 2019, quando cheguei naquelas paróquias. Depois vivi aquele tempo complicado com a pandemia e, portanto, ia às paróquias para fazer funerais só, não é? Portanto, há um corte muito brusco com a relação que se estava... também de uma forma tão especial, desumana quase, terríveis, não é? Sim. Foi uma fase muito, muito delicada, muito complicada também para nós, para as comunidades e acompanhar as pessoas mesmo assim, não é? E perceber que, apesar de tudo e com estes anos que já vão passando, há muitos laços e vínculos que se vão formando e que sinto que o acolhimento semana após semana, domingo após domingo, é sempre muito bonito, porque é raro o domingo em que eu não levo coisas para casa que as pessoas dão, fruto do seu trabalho, da agricultura ainda muito também, e das coisinhas que têm tão boas lá de casa. Então encara que a idade, no seu caso, mais do que um desafio, foi uma oportunidade, isto é, não encarou como desafiante. Não encarei, nem senti essa dificuldade. Porque ele é um rapaz novo, não dá. Não, pelo contrário, senti essa abertura também por parte das comunidades, sim, bastante, sim. O que é espantoso, eu imagino. Nós já tivemos a felicidade de o ver, obviamente, no altar, fazer uma missa, e tem um fenómeno que eu acho muita piada, e gosto imenso de o ver assim, é que o Padre João fala a sorrir. Sempre. Dá a impressão que é quase a sua imagem de marca, porque é muito agradável, sabe? Porque não estou a dizer que os outros seus padres não o façam também, mas a forma como encara, ou seja, é muito bom ouvi-lo. Sente-se a alegria. Sente-se alegria. Sente-se que há alguém que nós temos uma proximidade, porque a idade é muito próxima da nossa idade, não é? E nós sabemos que há sempre aqui um gap muito grande, normalmente, que os padres acabam por ter nas paróquias mais importantes, neste caso nas cidades maiores, ou são mais velhos por uma razão, ou pronto, acaba por ser, e também porque há aqui um problema geracional, não é? Há falta, digo eu. Não sei se é um flagelo ou não, ou se neste momento... É geral. Mas deu uma boa notícia há pouco a nós, porque nós estamos com um sorriso a dizer, podemos dizer que é o sacerdote mais novo da Diocese. E o padre felizmente já fui destronado. Já fui destronado. Tem duas pessoas mais novas. Certo, sim. Um padre só com um mesinho a menos do que eu, mas do mesmo ano, e o padre agora recentemente ordenado. Com quantos anos? Que tem 25, 26 anos, sim. E está em que zona? Vai estar em que zona? E fica ali na zona de Rio Maior, de onde ele é originário, fica pelo menos nestes primeiros Santarém, podemos pôr sim, ali naquela zona. Padre João Moita de Santarém, de Conselho, é o mais novo. Portanto, não é da Diocese. Certo. Muito bem. Isso mesmo. Tínhamos falado que hoje é o dia da comunicação e já falámos do acolhimento, mas há diferença de comunicação ou tem essa preocupação para chegar às pessoas, porque nós falámos muito destes temas
antes desta nossa conversa, nós sentimos um pouco que a Igreja Católica tem alguma dificuldade, e por isso é que também fizemos esta brincadeira ao início, de chegar às pessoas, certo. porque continua com dinâmicas na forma como comunica e na forma como expõe, que acabam... as pessoas às vezes sentem que é que é muito formal, que é muito Certo. elitista, que é muito... Nós até ouvimos um podcast recentemente, que é o Despolariza, que tinha convidado 3 padres jesuítas, Certo, também eles certo. jovens e também muito conhecidos no meio dos jovens, que diziam um bocado isso, falavam disso, que a Igreja continua elitista e mesmo as pessoas que atendem e têm essa preocupação de ter discursos diferentes e comunicar de formas diferentes para as pessoas, também com essa preocupação de as cativar. Claro, eu acho que isto deve fazer parte da nossa preocupação e da nossa sensibilidade. Eu acho que a Igreja tem feito muito o caminho de perceber que a comunicação não é um anexo da Igreja e, de facto, é uma prioridade, é um veículo não é? até para a transmissão daquilo que é a verdade do Evangelho, que é a sua doutrina, que é a catequese, que é a liturgia, de tantas formas, só temos de aprender a fazer, não é? E nunca como hoje eu vi tanto esforço também por parte da Igreja para aprender a comunicar, não é? E nós hoje vemos todas as dioceses de Portugal têm Facebook, têm Instagram, estão nas redes sociais, comunicam, para além do seu site ou de um jornal em papel ainda, como nós temos em Santarém. Eu acho que isso ajuda muito também a aproximar as pessoas da Igreja e a Igreja das pessoas também, perceber que estamos a caminhar no mesmo mundo e por isso é necessário falarmos também uma linguagem sem nos determos daquilo que é o essencial, sem quebrarmos aquilo que é uma mensagem real, concreta, que quer chegar a mais pessoas se possível, mas sem desvirtuarmos, obviamente, mas com o intuito e o desejo de chegar a todos. A comunicação, porque Sim. pode ser feita de várias formas. Estou-me a lembrar agora do Padre Duarte, do que canta, como é que se chama? Rosado. Duarte Rosado, que uma das minhas filhas gosta imenso dele e segue-o por todo lado, ouvi-lo cantar. O outro padre DJ também, lá de cima. São maneiras de comunicar. São formas de também, comunicar, ou certo. seja, E de estar de alguma forma Certo. também mais próximo dos Certo, jovens, certo, porque em tudo, não é? Temos que investir nas Claro camadas que sim. jovens Claro para que sim. garantir o futuro. O não é? amanhã, o presente também, acho que sim, que é muito importante tê-los hoje já também, mas trabalharmos também para o futuro, claro. Muito que bem. sim, sem dúvida. Eu falava um pouco também da espiritualidade e o que eu queria sentir da sua opinião é se sente que hoje em dia isto é trendy, isto é, as pessoas procuram mais a espiritualidade tal como procuram o ginásio, como procuram a relação com o trabalho. Ok. Nota isso. De alguma forma não deixa de ser uma higiene, não é? Também. Desenvolvimento pessoal. Sem dúvida. A minha questão é se Nesse nota isso, sentido. se nota mais recorrência de pessoas que passaram a ver a fé, neste caso a Igreja, de uma forma diferente, porque a vida deles fê-los perceber que afinal isto é importante, ou seja, houve aqui um afastamento ou isso não é notório no dia a dia. É notório no sentido que nunca como hoje temos encontrado muita gente à procura de retiros, de momentos de paragem, de silêncio, de reflexão, que, bem ou mal, a Igreja vai oferecendo também, não é? Acho que sim, e bem, e com uma tradição também de conhecimento que pode ser também preciosa. Eu acho que é de aproveitar e acho que muita gente tem procurado também isto, e a Igreja está cá também para procurar também ajudar a reconhecer essas sedes que o ser humano tem sempre. Porque realmente não é? faz bem e realmente dá resultados. Claro que Realmente sim, dá. claro que sim. sim. Hoje em dia a Igreja Sim. aplicada... Não de um sentido talvez consumista no termo, não é, de todo isso, mas sobretudo para ajudar a pessoa realmente, não é? Essa é a preocupação. Só mesmo quem A nunca descobrir-se foi também. a Fátima, por descobrir. exemplo, só quem nunca Sim. foi a Fátima, não tem noção. Leigos que não são cristãos praticantes, que acabam por ser cristãos, o facto de ir a Fátima, toda aquela mística, toda aquela energia que se Sem gera dúvida. lá, a parte das velas, a parte de parar... Toda a gente fala do silêncio, do Então. ambiente que se vive ali, que não encontra noutro lugar, isso é muito Só interessante. o facto não de é? estar lá, Um portanto, fenómeno. galvaniza uma energia que eu Certo. acho que, por isso é que eu acho que pergunto se não está a acontecer. Mas Fátima muitas vezes vai além do que se sente no Claro, santuário. claro.
há uns anos tenho um grupo de amigas que todos os anos, ora em abril, maio, ora em setembro, outubro, vai a Fátima a pé e fazíamos aquilo de um dia só e era muito curioso nesse ponto de vista que eu falava exatamente do desenvolvimento pessoal. Era um dia que tirávamos todas juntas e invariavelmente naquele caminho, naquele percurso de 12 horas, parecia que as pessoas certas encaixavam umas nas outras a conversar e fazíamos o caminho. Certo. O que purgávamos umas com as outras até lá chegar era o mais importante daquele dia. Aquele dia servia não só para relaxar e estarmos também em silêncio e umas com as outras e apoiar quem tinha já um objetivo de fazer mesmo a caminhada, muitas vezes com missões próprias, pessoais, mas era muito engraçado porque tinha sempre um efeito Fátima. Era muito giro. Gostavas de extravasar então a parte de espiritualidade, está claro, portanto concorda que as pessoas estão a procurar e têm efeitos. Mesmo este sentido da peregrinação de que a Filipa falava, cada vez mais as pessoas estão interessadas em fazer um caminho para Fátima, Santiago, não é? Certo. Sempre, isso parece muito interessante. São os efeitos colaterais que isso gera, que é tão importante com esta azáfama do dia-a-dia. Porque a peregrinação eu diria até que é uma parábola da vida, não é? Porque coloca-nos a caminho e perceber que se vamos com mais algumas pessoas, até o caminho é feito de outra forma do que isoladamente, sozinho. E ao longo desse caminho acontece tanta coisa, pensamos em tantas coisas, resolvemos coisas, solucionamos, enfim. Não importa para onde vais, importa com quem vais. Também, purgamos. Sim, é isso. Tenho que tocar aqui só um tema que eu queria só tocar, mas prometo você um toque, uma flash, que é a parte da política. Ou seja, na sua opinião, na sua visão, observa que hoje em dia há algum aproveitamento político de temas religiosos ou não? É só impressão minha e os políticos não se estão a aproveitar da Igreja para passar as suas mensagens. Nós vemos pelas notícias, e eu pela minha missão que tenho também na Diocese de Santarém de acompanhar um bocadinho o mundo da comunicação, sinto muitas vezes que isso pode extravasar um bocadinho o meio religioso, é muitas das vezes abarcado pelos... É natural ou não? Pergunta se é natural isso acontecer. Eu entendo porque a pessoa política é também uma pessoa que pode ter os seus valores, não é? Percebo isso. Agora, quando há aproveitamento, já acho que entramos num campo um bocadinho mais delicado. Que se quer laico, certo, é? Sim, também, sim. Sem negar aquilo que a pessoa é, logicamente, mas eu acho que haver aproveitamento religioso também da parte de um político pode ser eu tenho uma questão, difícil. Mas na perspectiva contrária, que na história sempre vimos papas e sacerdotes que de alguma forma eram aos olhos de hoje influencers e acabavam por influenciar decisões políticas e penso que vivemos muito isso ainda com o Papa João Paulo II, mas que de alguma forma eu sinto o Padre João ajudar-nos a dizer se continuamos assim ou não, que os padres de alguma forma não estão tanto a influenciar. Nós também estamos com um mundo tão acelerado de conflitos e problemáticas, mas que parece que perdemos um bocado a presença aqui do grande padre a ajudar nestas questões. Eu hoje noto que se calhar os padres e a Igreja toma mais um lugar de retaguarda para ser conciliadora e, sobretudo, tomar a postura que deve ter sempre também, que é a preocupação de rezar pelas diferentes guerras, divisões, discórdias, não é? Que infelizmente vamos acompanhando no mundo, e vai sendo sobretudo esse o papel. Se é necessário uma voz mais ativa e de o dizer com uma força e uma veemência que se note para com os líderes, eu acho que os últimos papas então têm tomado essa voz. Notámos isso com o Papa Francisco. Que 2024 também falou-se muito dos temas sem das dúvida. imigrações, Claro. aceitação de todos os grupos, sejam eles de onde forem, de onde vierem. Certo. Porque na maioria desses casos eu acredito que são pessoas que vêm sobretudo à procura da dignidade de vida, não é? Às vezes em risco de perder tudo, ou muitos já perderam tudo, e portanto quando chegam até nós vêm sobretudo à procura de uma vida um pouco melhor, não é? Claro que com os valores próprios que trazem também, e que não vejo que seja um problema, mas é um desafio sem dúvida alguma, não é? E que nós temos que sobretudo procurar dar respostas, não é? E então com o Papa Francisco, seja agora com o Papa Leão XIV, tem sido dito e redito de que numa guerra ninguém vence, de facto, não é?
todos saem derrotados porque perdem-se vidas inocentes, como temos notado, e isto é uma preocupação grande, e a Igreja vai procurando também mostrar-se aí, na forma como está, junto sobretudo dos mais frágeis, e como se vai mostrando às vezes no silêncio e na descrição, porque também é marca do Evangelho, é marca da caridade, mas vai estando, ao menos na oração, sempre. Talvez podemos aplicar o mesmo racional para, por exemplo, a comunidade LGBT, ou seja, toda aquela comunidade de pessoas que se sentiram sempre um pouco excluídas. A Igreja tem tido abordagens um pouco diferentes nos últimos anos. Esta última encíclica do Padre Francisco, por exemplo, acha que encaixa também nisto? Ou seja, também se consideram pessoas com géneros e com hábitos diferentes do que tradicionalmente achamos que é o normal? Ou seja, doutrinalmente não houve mudança, né? Não houve mudança. O que acontece é, sobretudo, de um ponto de vista mais pastoral, eu acredito que o acolhimento ficou mais notório. E então, também mais uma vez a questão da linguagem, ou seja, eu noto de facto sim que nos é pedido aquilo que Jesus, era a linguagem de Jesus nesse acolhimento de todos, mas uma coisa muito, muito interessante que nós notamos sempre no Evangelho, e que isto pode parecer forte dizê-lo assim, não é? Que Jesus de facto acolhia a todos, mas que quem se encontrava com Jesus nunca ficava igual. Não é? E portanto o que Jesus mostrava sempre era um caminho novo, uma vida diferente para mim, para todos nós, não é? E para todos aqueles que se aproximam de Jesus e do Evangelho, da própria Igreja, que bem também vai tentando fazer caminho e acolhendo, mas mostrando também essa novidade de que é vivermos uma vida realizada, feliz, a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho que aqui encaixa essa novidade, um acolhimento para todos, não é? Sim. Uma linguagem que possa integrar e acolher, mas não podemos mudar doutrinalmente. Doutrinalmente não mudou, mas a nível pastoral percebe. Faz sentido. É engraçado que eu sou de marketing e em marketing costuma-se dizer que Jesus foi o primeiro marketeer. É isso mesmo. Exatamente, percebo. Por causa do dom, a forma de falar e de chegar às pessoas, claro, não é? E os apóstolos, nós usamos o termo apóstolo, usamos nas empresas, usamos muito o termo, é muito da Igreja. Falamos só aqui também, falar um pouco de imigração. Desafios que eu quero no fundo saber a sua opinião sobre a integração das comunidades de imigrantes que vêm com diferentes credos, diferentes religiões. Sei que convive de perto por muitas pessoas, há alguns projetos onde está envolvido algumas comunidades, nomeadamente, penso eu, aquele projeto que gostava que nos falasse um pouquinho sobre o Mais Coração, já a seguir. Como é que tem lidado com isso? Pessoas que vêm, que nem tão pouco são cristãos, não são do cristianismo, vêm muitos do islamismo, não é o Corão, não é a Bíblia. Como é que isso realidades muito diferentes das nossas, não é? Sim. Às vezes a própria linguagem é ainda uma barreira, nem todos falam de uma forma tranquila o inglês também, nem todos. E eu acho que é um desafio muito grande, sobretudo muito sentido em Santarém, na nossa zona do Ribatejo. É muito notório o crescimento destas comunidades, eu diria até do Brasil, provenientes de África ou Ásia, Médio Oriente. Eu acho que é um desafio para nós de os acolhermos também, de procurarmos mostrar a nossa cultura e aquilo que somos feitos também, e sem querer negar de onde eles vêm, a sua proveniência, a sua cultura, os hábitos e as formas de estar, mas procurarmos também inculturar. Eu acho que é muito essa dinâmica também, de sabermos viver, trabalhar em conjunto. Mas tem casos desses? Tem casos de pessoas que... Nas minhas realidades paroquiais é um bocadinho diferente, porque vivo de facto com... Mas, por exemplo, não há nenhuma missa em uma língua estrangeira, nunca ninguém falou. Nós já fomos a missas, por exemplo, com língua estrangeira. Fomos há pouco tempo a uma missa em alemão, fomos ver e foi uma experiência assim, com tradução. Sim, eu tenho a ideia de que em dioceses como Lisboa, Porto, Algarve, aí já está estabelecido até a missa em língua estrangeira ao domingo mesmo. Sim, também. Tem razão. Por isso... Há uma igreja que fomos há pouco tempo lá no Bairro Alto, que havia um dia por semana. Agora, nós em Santarém, para já ainda não chegamos a não acontece. Ainda não acontece. Tenho que lhe perguntar também, para fechar o tema só dos imigrantes, e prometo que vou fechar agora, como é que vê o crescimento do islamismo na nossa comunidade a nível nacional? Se vê com bons olhos, se acha natural? É pergunta saber se é natural, se é natural. É a questão que muitas pessoas por vezes veem o islamismo só a parte mais radical, e por vezes ouvem histórias, e obviamente nós sabemos que o islamismo
Eu acho que, claro, eu acho que é sinal dos tempos também em que vivemos, não é? Do mundo em que vivemos em constante transformação, não é? E por isso eu acho que é normal, claro que sim. Não me sinto como uma ameaça, pelo menos nunca senti essa ameaça na prática também. Eu acho que é algo natural também do mundo em que vivemos, em constante mutação, e eles possivelmente nos países deles ou nos contextos deles também podem sentir uma presença maior de outras realidades, e eu acho que é importante sobretudo isso. Procurarmos trabalhar para viver de forma saudável, sem o conflito, sem o procurar esse conflito às vezes fácil na linguagem também agressiva. Mas é o desconhecimento que gera medo. Pergunto-lhe, será que, por exemplo, pessoas e muitos indianos que são sikhs, que usam algo na cabeça, um turbante, têm umas barbas estranhas, e será que a pessoa, por desconhecer, porque não foi ler, não foi googlar, não foi ao ChatGPT perguntar o que é, tem medo? Possivelmente, sim. Gera o medo? Sim, o medo bloqueia-nos muito e leva muitas vezes a essa violência também fácil da palavra, e às vezes outro tipo de violência. Eu ainda esta semana falava com um rapaz da Índia, Sikh, que está em Santarém, e falámos um bocadinho, não foi muito tempo o diálogo, mas foi num carro até, num dos carros da TVDE, passando a publicidade, e ele dizia-me isso mesmo, que gosta muito de estar aqui, sente-se bem, e sente-se acolhido, falava já muito bem português e portanto está já muito integrado. Eu sei que pode não ser já o contexto de todos, não é? Há muitos do país dele, a sua origem, que têm outra dificuldade ou não estão tão entrosados também já nas comunidades, mas onde vai acontecendo, acho que os casos são muito positivos também, de integração, de trabalho, de família, bem também. Eu tinha essa opinião. Eu acho que é uma questão de tempo, acho que é tudo natural. Basta ir viajar, não precisamos ir muito longe, basta ir a Madrid, basta ir a Paris, basta ir a Londres, para percebermos que afinal Portugal há aqui um delay, há aqui um intervalo de anos que está a acontecer, que já aconteceu, e não é nada mal, é mesmo assim. A vida, nós somos um mundo tão pequeno hoje em dia, nós é 7 horas, estamos lá do lado do continente, portanto eu acredito que é uma questão de tempo. Portugal só que chegou agora e os momentos estão aí. E vamos tocar um pouco talvez nas equipas, não, Pipoca? Sim. Nós queríamos que nos explicasse um bocadinho o que é que são as equipas de jovens de Nossa Senhora. É a JNS. Há quantos anos é que existe este trabalho com jovens, que não é só com jovens, é com casais que trabalham com jovens. Isso mesmo. Jovens casais às vezes, mas casais. E de que forma, inclusive, é que as equipas também criaram agora uma forma de comunicar, não só para os jovens, mas para todas todo as tipo pessoas. Público. Sim, exatamente. Sim. Então, nós estamos num ano muito especial, sabem? Que as equipas estão a fazer 50 anos, portanto é assim um ano especial em Portugal, de presença em Portugal, no nosso país, agora em 2026. E, portanto, é um ano assim carregado de dinâmica, de festa, de agradecer, sobretudo, este caminho percorrido e criado já com alguns que já são casais já há muito tempo e que eram jovens há 50 anos atrás, e isso é muito bonito. O movimento, eu estou nele desde o final de 2023, em que recebi este convite para ser o padre assistente do nosso setor de Santarém, que, felizmente, graças a Deus, está a crescer muito, muito, muito. E todos os anos com mais equipas de jovens. Quantos jovens é que já há no movimento em Santarém? Não consigo dizer. Então, quantos casais, por exemplo, 10 casais, 12? São mais. Sim, são mais. Sim. Cada casal tem 10, 12 meninos? Porque cada equipa tem o seu casal, não é? Reúne mensalmente na casa daquele casal, com um caderninho de temas, portanto, todos os meses eles têm que trabalhar e preparar um tema espiritual, da vida da igreja. Exatamente. Pode entrar inside e dizer-nos como é que funciona. Há um casal de leigos, portanto, não há sacerdotes envolvidos, ninguém, pessoas como nós, que recebem em sua casa 10, todos os meses esses jovens. Com que idades? A partir dos 14 anos, eles em Santarém já podem pertencer às equipas jovens Nossa Senhora, até a equipa sobreviver, até às vezes no tempo da faculdade, algumas que resistem um bocadinho mais, outras não chegam a tanto, mas que mensalmente vão reunindo, não é? Isso então, é muito bom. É um jantar ou um almoço, é uma exatamente, refeição. E a discussão de um tema que eles vão preparando a partir deles. São eles que preparam tudo. Os meninos, os jovens. O casal, por norma, dá a casa e a sopa. Fazem assim. E depois os jovens vão preparando tudo o resto da própria. Uns fazem a refeição, outros preparam o tema, outros preparam a oração. E isso é muito bonito. Vê-los também a criar amizade, criar relações, vínculos muito positivos entre eles.
entre jovens para jovens. Eu acho que assim a própria evangelização acontece de uma forma mais natural e feliz. Com conversas normais, com problemas normais. As questões deles, o tempo que depois há sempre da discussão do tema, é a chamada partilha. E, portanto, eles são convidados a partilhar aquilo que lhes aconteceu no último mês, desde a última reunião, não é? Partilhar vida, partilhar as questões mesmo que... segredos, mesmo coisas muito pessoais. Se possível, da adolescência também, o namoro, dúvidas, claro que sim, claro, tudo isso cigarro, faz parte. álcool, Tudo isso faz parte, não é? Seja porque o próprio tema da reunião provoca isso, a falar dessas questões, seja porque eles próprios vão ganhando também essa vontade. E qual é o papel do casal? O casal, eu acho que tem ali um papel fundamental de ser testemunha para eles. De que é bom ser cristão, católico, também naquele contexto, não é? De que eles também, possivelmente, já caminharam como eles, exatamente, fazendo um percurso semelhante. Eles podem dar esse testemunho também, o casal, se vir que é proveitoso também. E eu acho que é sempre um papel muito, muito especial, porque eles próprios os jovens estão sempre à procura, creio eu, de alguns exemplos, de alguns lugares onde eles possam recolher coisas positivas também para a sua vida. E os casais que eu tenho encontrado, porque vou fazendo também visitas a estas equipas, tem sido muito positivo de encontrar, não só nos jovens como nos casais, gente que quer muito caminhar e quer muito caminhar na igreja, na sociedade onde estão inseridos, e ser também testemunha. E a missa não chega. Ou seja, o que eu digo aqui é algo que não tem nada a ver com uma missa. E, às vezes, mistificar, porque eu também conheço um pouco a realidade e estou a ouvi-lo, aquilo é algo completamente diferente daquilo que estamos habituados a ouvir na igreja. Completamente. São pessoas diferentes, além de mais, porque não são, como sempre, não são pessoas, não são sacerdotes, não são padres, não são diáconos, sequer, são pessoas que acabam por acolher jovens uma vez por mês, fazem partilhas de temas pessoais. Há segredos que lá são contados, que nem os pais que já sabem, imagino. Claro. E funciona até chegar à universidade, normalmente. Claro. Momento... Certo, e até só por esse facto, não está lá nenhum padre regularmente, não é? Eu vou visitando algumas equipas. Qual é o seu papel já agora no meio disto tudo? Quando o padre está neste momento, sobretudo, a reunir mensalmente também com o seu secretariado, portanto, são outros jovens que também estão incluídos nessas equipas de jovens e que com um outro casal, o casal responsável, vão ajudando a que esta máquina grande de Santarém, do setor de Santarém, como acontece noutros setores espalhados por Portugal, que as equipas de jovens possam ter uma orientação também, que possa ter as suas dinâmicas, as suas atividades mensais, como agora estamos no início do ano, a atividade muito especial para as equipas, que é sempre o primeiro sábado de cada mês, com uma devoção muito própria também, e depois coisas concretas de cada setor. Lisboa faz algumas coisas próprias, Santarém as suas coisas próprias, o Porto também, e por aí vamos também caminhando. Agora, o casal, o secretariado é os Pimentéis, não é? Exatamente, isso mesmo. Que terminam este ano, e a Maria, que terminam este ano o seu mandato, são 2 anos. E antes foi os Púlvedas que estavam. Exatamente, o Vasco e a Rita. Vão mudando os casais. Exatamente. E, portanto, tudo muda. O padre poderia mudar também, mas já me disseram que o meu contrato é feito de outra forma. E então, capaz daquilo que a Pipa falou, o podcast. O podcast então, vem no âmbito da comemoração então dos 50 anos. Também para marcar este ano, já era alguma coisa falada há algum tempo. Eu não estou metido nisto porque vem de facto do Secretariado Nacional, este podcast mais 365 é muito bom, não é? Todos os dias podermos ouvir, a música é boa, a música é excelente, a voz de quem está a ler as passagens da Bíblia também, o Padre Miguel Vasconcelos, que é o assistente nacional, foi meu colega no seminário e dávamos muito bem, e portanto é muito bom como ele está preparado para... a dinâmica. Eu vi uma apresentação do podcast e alguém dizia que nós temos muita iliteracia bíblica e que isso era o principal objetivo do podcast. Claro que sim. É durante um ano. Exatamente, não é? Durante estes 365 dias 20 minutos só. 20 minutos por aí, sempre. Há uma leitura, há 2, 3 leituras dos 2. Exatamente, vamos lendo par e passo, 2, 3 livros ao mesmo tempo. Depois o Padre Miguel desconstrói. Exatamente, uma pequena síntese daquilo que foi escutado, não é? Com os desafios concretos também para a nossa vida. Eu acho que isso é muito bonito. Tentar aplicar, para se aplicar. Exatamente, ou seja, pegando nos versículos que acabámos de escutar, o Padre Miguel tenta fazer uma síntese e dar-nos alguns compromissos também para a nossa vida. E é sobretudo redescobrirmos a importância da Sagrada Escritura, da Bíblia concretamente, e perceber que ela tem sempre alguma coisa a ver com a nossa vida, não é? Como é que é possível textos escritos alguns há mais de 2000 anos, como são aqueles do Antigo Testamento,
têm alguma repercussão também na minha vida hoje, concreto. Isso mistura o Antigo e o Novo Testamento, ou há uma sequência, há uma lógica? Neste momento vamos apenas no Antigo Testamento. Há uma lógica, está tudo muito bem estruturado, e daqui ainda a alguns meses é que vamos entrar, creio eu, no Novo Testamento. Agora estamos ainda naquela altura do Pentateuco, dos primeiros livros da Bíblia, ainda com o Job e já com o livro dos Provérbios, já andamos em alguns salmos, mas está muito bem estruturado. Uma coisa não me leva a mal que eu vou dizer, mas eu vou ter que dizer, é excelente para adormecer. eu digo, mas não é que seja pouco importante, mas no momento que eu ponho, eu tenho uns fones auriculares, ponho quando eu assim meio, não tenho sono, ponho aquilo e a voz do menino, do moço, não sei como é que ele se chama, que faz a voz, depois aquela música, e depois o Padre Miguel, adormecemos. É bom, fantástico. Não é pela falta de importância. O Marco ouve muitos podcasts para adormecer. Não se caracteriza, porque vejo muitos podcasts. Mas puxando a brasa à minha sardinha, não é? Por uma questão de marketing. Acho que não vai ser preciso esperar muito tempo para perceber o impacto deste podcast, porque na semana em que foi lançado já era o podcast mais ouvido. Eu creio que estava no top 3, Filipe, só ali ultrapassado pela nossa amiga do Extremamente Desagradável, a Joana Marques, e então eu acho que estava ali, e o que é impressionante, não é? É inesperado, e nem sequer foi esse o intuito, não é? É sobretudo para quem quiser ouvir a Bíblia e ter este compromisso de num ano poder aprender, ler. Eu conheço muita gente que está todos os dias com a Bíblia à frente e a acompanhar a par e passo a leitura. Não faço. Outras pessoas vão escrevendo aquilo que mais chama a atenção, uma frase, o que seja, não é? Isso é muito interessante. Eu vou-me redimir agora. Eu uso muito a conduzir. A conduzir, ok. Eu fui para estes dias, vi 3 ou 4 seguidos e a conduzir no carro com o Spotify, é fantástico. Vai bem acompanhado. Já redimi, ok? Não é adormecer, vocês ficaram com um sorriso na cara a dizer isto, não se diz. Para além deste movimento, há outros movimentos também em Santarém. Sim, então felizmente nesta diocese, como na igreja no seu todo, existem muitos movimentos que acompanham as diferentes faixas etárias, não é? E em Santarém nós temos, felizmente, desde o movimento que cresceu muito, e na diocese é muito marcado também pela presença dos jovens, que são os convívios fraternos, que reúnem habitualmente... Também já terá quantos anos? Já tem muitos anos, Filipe, não tenho noção, mas reúne todos os anos ali pertinho da Páscoa e pertinho do Natal, sempre com um grupo muito grande de jovens durante 3 dias encerrados numa casa. É como se fosse um retiro, sim, e é uma experiência sempre muito, muito marcante, transformadora da vida deles. As equipas, claro que sim, de jovens, e as equipas de casais também. Equipas de casais que eu tenho, a minha também, e que acompanho mensalmente também. Reunir, todos os meses rodamos a casa da família, e portanto todos os meses também com um caderninho com o tema próprio, portanto influencia muito a equipa de jovens também, e vamos assim criando também vínculos com uma equipa de casais, mas aqui a equipa de casais já tem o seu padre à partida, terá sempre. Mas depois muitos outros movimentos, como são o CNE, os escuteiros, as guias, não é? Portanto, movimentos juvenis. Um deles não falou, não é um movimento, mas é uma iniciativa que nós gostávamos que nos ajudasse a explicar, que é o Mais também Coração. Marca de alguma forma aqui um flagelo que está a crescer, não é? Que é a pobreza. Que é as pessoas sentirem dificuldades e recorrerem à igreja. Isto acaba por ser o mais pura das intenções da igreja, que é ajudar o próximo. Eu acho que o nome diz tudo, não é? Porque chega de facto, é o coração daquilo que é a igreja, toca esta dimensão da caridade, e então é uma iniciativa que, uma vez mais, não está nada relacionado comigo, mas tem muito a ver com o reconhecer a beleza desse testemunho de muitos leigos em Santarém, que pelo menos 2 vezes por semana, à noite, estão numa das igrejas da nossa cidade, ali a igreja de Nossa Senhora da Piedade, que muitos conhecem ali no centro da cidade, abre as portas para acolher pessoas que vêm pedir também essa ajuda, muitas vezes encontrando pobreza envergonhada, que nós conhecemos, não é? E reconhecemos no rosto de muita gente também, anónima, que pelas diferentes circunstâncias da vida agora necessitam também dessa ajuda, também de alimento, às vezes eu creio que de medicamento, etc. No fundo, a pessoa que necessita que nos esteja a ouvir,
que haja um momento de carência, haja um momento de dificuldade, o que é encontrar lá? Encontrar uma refeição digna? Uma refeição digna, quente, sem perguntas. Sem perguntas? Sim, e que poderá simplesmente chegar e mas pedir. um bocado mais que isso certo, também, certo. não é? Também Sim. pode levar alguma mercearia consigo. Também porque há sempre produtos na despensa, graças a Deus as pessoas vão contribuindo. Eu creio que seja pelos serviços da paróquia, das paróquias da cidade, que vão dirigindo para aí mesmo, seja com algum auxílio que a Caritas diocesana ou paroquial também vai trabalhando nesse sentido. E todas as semanas acontece isso? Todas as semanas, é mesmo, sim. E muitas pessoas. E com muita gente, sim, também tem crescido, portanto, essa preocupação e também porque vai crescendo o número de pessoas que vêm pedindo ajuda. Muito sim. bem. Sim. Como é que sente que a Igreja se tem adaptado a estes tempos modernos? A Igreja está sempre, há um termo que diz que a Eclésia sempre é reformada, a Igreja está sempre em reforma, o que é muito interessante e muito desafiante porque a própria reforma, a palavra reforma tem muito que se lhe diga, que significa que é voltar à forma original. Não é? E a forma original é Jesus, sempre, não é? Isto não é assim um chavão que eu agora, nem linguagem poética que eu quero aqui utilizar, mas tem muito de desafio de não perder a identidade, não perder a palavra de verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e por isso nós temos que voltar a ele muitas vezes, não é? Não esquecer isso. E então, para nós, Igreja, todos os batizados, povo de Deus, como a Igreja gosta de recordar, especialmente no Concílio Vaticano II, no século passado, todos somos chamados a alguma coisa. Todos somos chamados a uma missão. Todos somos pertença desta Igreja que tem uma cabeça que é Jesus e por isso, vivendo no mundo contemporâneo em que nós vivemos, com todos os desafios, os conflitos, as mudanças constantes, quase é difícil acompanhar, nós próprios que vivemos com mais juventude até difícil acompanhar tudo porque vivemos muitas vezes nesta cultura de um clique. Vivemos numa sociedade, muitas vezes, o Papa denunciava isso recentemente também, uma cultura de descarte, muitas vezes uns dos outros. É uma preocupação constante da Igreja, a forma como nós olhamos para as pessoas mais velhas e a forma como muitas vezes descuidamos, sim, como muitas vezes descuidamos das pessoas mais velhas, mas como também muitas vezes descuidamos pela correria com que as famílias muitas vezes vivem também, da educação, da transmissão de valores, de identidades, não é? Também dos mais novos. E por isso a Igreja não se demite, não quer demitir-se também desse papel que tem de ser, como há esse termo muito bonito também, mãe e mestra. Ou seja, é mãe e acolhedora, quer acolher a todos, e também como mestra, como educadora também, para todos aqueles que a quiserem seguir, claro. Só gostava de falar um pouco da estrutura da Igreja. Neste momento existe uma figura que eu respeito imenso e cada vez mais tenho uma admiração, que são os diáconos. Nós temos vários diáconos e pessoas. Eu queria que explicasse um pouquinho, porque às vezes as pessoas não entendem e pensam que é um padre que está a fazer o batizado. Padre. Então o batizado faz, acho eu. Certo, porque acho que há um nível em termos de dimensão de sacramentos que pode fazer. Explica-nos um pouco. Então, quem é o diácono? Não sei se é uma novidade que vos vou dizer. Eu também fui diácono, eu também sou diácono, posso dizer assim. É verdade. Porquê? É sempre diácono para o resto da vida. É isso? Porquê? Sim, porque o sacramento da ordem que nós recebemos, diferente do sacramento do matrimónio, que são assim os dois sacramentos de serviço, de missão, o primeiro grau desse sacramento é o de ser diácono. Portanto, todo o padre e todo o bispo foi diácono a algum momento da sua vida. Eu fui de janeiro a julho de 2019, foram aqueles 6 mesinhos até à ordenação de padre, e o diácono é aquele que, o próprio nome significa aquele que serve, ao jeito de Jesus, servidor, aquele que não tem medo de anunciar o Evangelho, como diz São Paulo, a propósito e fora de propósito, mas que sobretudo aquele que está como Jesus também pronto para lavar os pés. Portanto, é aquele que tem o serviço da caridade de forma particular. E pode fazer o quê? Assim, na prática, o que é que o diácono pode fazer? Pode batizar, pode presidir a um matrimónio, um casamento, também, sim, ser assim o oficiante do matrimónio. Pode também presidir às exéquias, a um funeral, pode acompanhar também os funerais. Pode vestir uma batina? Sim, a roupa normal da celebração, perfeitamente, e normalmente nós vemos assim identificados nas celebrações como é aquele que usa a chamada estola, aquela tira de tecido na diagonal. Entendo. O padre, o bispo usa na vertical, o diácono usa na diagonal, é também esse símbolo do serviço. Não há por isso, portanto... Aqui fazemos a distinção. Então, eu, quando fui ordenado diácono, foi nesse momento que prometi o celibato. Prometi a obediência ao bispo. Ele perguntou-me, prometes-me a mim e aos meus sucessores reverência e obediência?
prometo. Então, a partir daquele momento também, e depois de professada a fé, é aquele momento em que eu sou consagrado. Não pode ser diácono já então. Sou diácono, mas de uma forma temporária, porque já sabemos que é em vista ao sacerdócio. O que acontece, e é essa a distinção que fazemos, são os diáconos chamados permanentes. Exato. E, portanto, os diáconos permanentes têm duas hipóteses, no fundo. Ou são celibatários e prometem com a ordenação de diácono permanecer assim para toda a vida, ou então podem já ser casados e ser ordenados diáconos e exercê-lo com a graça que é poder também ter a sua família. E na nossa Diocese de Santarém a maioria é diácono permanente com a sua família. Então, ok. E temos A família tem que concordar, atenção, a esposa tem que concordar, os filhos também. E é importante para a Igreja existirem diáconos. Claro que sim, é um sinal bonito também dessa presença que é possível na família, também na comunidade. Eu gosto imenso, eu respeito imenso é muito especial também. É um especial que eu gostei dele e sempre sabe tocar música e tudo, uma banda e tudo. Como é que ele se chama? Se o nome dele agora me recordo. Que eu acho um piadão. Porquê? Porque lá está, é a aproximação de uma pessoa. Claro, está na igreja, certo? E tem a sua família e tudo mais, e pode ministrar pronto. Exatamente. Isso eu acho isso muito bonito e tenho muito respeito por isso. Muito bem, sei que conviveu com 4 papas, para falar aqui nos papas, sei que conviveu com o Papa João Paulo II. Convivi no sentido de vida temporal, exatamente. Papa João Paulo II, Bento XVI, Francisco e agora Leão XIV. 4 papas diferentes. É verdade. Se eu vou desafiá-lo, se tiver que escolher um atributo de cada um dos papas, não, é fácil. primeiro que isso, desculpa, não é o qual favorito. é o seu favorito? Não posso dizer. Não pode. Isso é fácil, é dizer que é o de hoje. É o Papa Leão XIV. Sim. Eu perguntei atributos de cada um. Vou ser muito democrata, portanto não estou aqui a deixar em maus lençóis. O Papa João Paulo II tinha atributos que se lembrasse de repente que vem ao de cima? Normalmente, e tem sido engraçado, às vezes vejo assim nas redes sociais, sim, porque os padres também têm redes sociais, vejo por norma entregar quase ou atribuir a cada um dos papas as chamadas virtudes. E portanto já vi isso acontecer e é engraçado. E portanto o que é muitas vezes atribuído ao Papa João Paulo II é o Papa da Esperança. Sobretudo no tempo em que ele viveu tão conturbado no mundo também, até politicamente, como falámos há pouco, ele foi o homem da esperança. Impressionante, não é? Sim, claro que sim. Da Rússia, tudo isso. Tudo o contexto dele, de onde vem, da Polónia, não é? Um Papa não italiano, depois de não sei quantos séculos só com papas italianos, não é? Vir um polaco, não é? Foi muito interessante. Foram 26 anos como Papa, exatamente, um pontificado muito longo. Então, Esperança para João Paulo II, acho que sim. São João Paulo II é de facto assim, uma figura muito marcante. Depois, Bento XVI é considerado o Papa da Fé. Porquê? Porque ele foi o Papa que veio um bocadinho arrumar a casa, veio um bocadinho por aquilo que ele já tinha feito de acompanhamento do Papa João Paulo II. Eram homens muito próximos. Ele era uma pessoa muito e ajudou, doutrina teológica da Igreja. Era muito... Ele denunciou muito aquilo que nós vamos assistindo, não diminuiu as questões do relativismo e da indiferença da fé. De vivermos uma dimensão da fé como às vezes por uma superstição, às vezes por uma dimensão muito simplista e básica daquilo que a fé é, mas há uma definição muito bonita que o Papa Bento XVI dizia num livro que ele escreve, entre os muitos que ele escreveu, porque era de facto hoje já se diz que ele será declarado doutor da Igreja, se assim acontecer, eu acredito, é muito merecido, e o Papa Bento XVI dizia sem dúvida alguma que a fé não é um conjunto apenas de definições e de conceitos. A fé é antes de tudo um encontro com uma pessoa, com a figura de Jesus, não é? Portanto, ao mesmo tempo foi um homem que falou, e às vezes talvez muito incompreendido, creio eu, mas lá está, é o Papa que fala aos jovens naquela jornada onde eu estava e que me cativa a entrar para o seminário. Não é? Foi ele. E a visita dele em Portugal em 2010 foi profundamente marcante para aqueles também que acompanharam e que tanto falam dessa visita ainda hoje, é muitas vezes reconhecida. Portanto, eu diria o Papa Bento XVI como o Papa da fé, que ajudou a maturar e ajudou a conciliar muitas questões também e a reconciliar também muitas outras. O nosso argentino. O Papa Francisco, por isso mesmo, depois da esperança e da fé, eu diria que é o Papa da caridade. E, portanto, pela forma como ele trouxe uma linguagem também diferente, claro que sim, aproximou também muita gente, se calhar até pessoas que estavam muito distantes da própria Igreja e distantes da fé,
falou de temas que se calhar estavam assim um bocadinho arrumados numa gaveta, e eu tocava aqui em questões muito, muito claras que ele também ajudou a esclarecer, questões até de que a Igreja também está apta para falar para a cultura, para o mundo da cultura, como foi encontros em que ele esteve com músicos, com humoristas, encontros que não eram de todo esperados. O Papa procurou estar e dialogar com todos estes, e isso é muito interessante. E é o Papa da caridade, porque de facto aproximou aquelas dimensões com visitas a prisões de forma muito regulares, aos pobres, e a atenção que ele sempre teve, como já tinha como o arcebispo de Buenos Aires também, não é? Portanto, eu acho que ele não fez nada de novo, não inovou assim tanto para aquilo que ele já era. Talvez tenha inovado para a Igreja Universal, não é? E se calhar abriu portas também para essas dimensões, a imagem que eu tenho, mas ele muito forte. No momento do lava-pés, que ele está com os mendigos, umas pessoas muito excluídas, em que ele vai lavar os pés. Aquela imagem, aquela fotografia que eu tenho na cabeça, diz muito. Tudo mais nós sabemos que foi um Papa que acho que apanhou, acho eu também vou dizer, falando de fora, muito afastado mesmo, é sentir que ele também teve, ele soube aproveitar bem a comunicação. Também. Ele apanhou o boom das redes sociais, ele apanhou o boom dos mídia, e então foi um Papa que passou muito, ou seja, a frase dele era muito instantaneamente difundida por todo o mundo. Certo. Enquanto o Papa João Paulo II, recordamos, ele, acho que foi até 2005, penso eu. Exatamente. Na altura não havia os Facebooks ainda, foi 2004 que começou o Facebook, tudo diferente. A passar a mensagem demora, e o Papa Francisco teve esse privilégio, essa felicidade. Eu penso também que ajudou muito. E com facilidade, eu acho que ele era um ótimo comunicador, porque dizia aquelas expressões que ficavam, que marcavam, não é? E depois tinham repercussão em todo o mundo logo no momento seguinte, não é? E acho que sim. O que depois traz um desafio grande para o atual Papa, não é? Portanto, nós despedimos no passado ano do Papa Francisco, e é eleito um homem que ele escolheu. Portanto, se há desconfianças, não deveria existir. Primeiro que tudo, porque para um católico nós acreditamos que é o Espírito Santo também que escolhe, que está no meio daquela decisão no conclave, e acreditamos muito que o próprio Papa Francisco foi buscar aquele homem também no Peru, não é? Ele tinha sido missionário quase 20 anos na América Latina. Escolhe-o para uma posição importante. Era o cardeal que escolhia também, estava no processo de escolha dos novos bispos. Portanto, é uma decisão muito... Tem discernimento, tem muito bom senso. Muito, claro. É um homem muito organizado. Se calhar não com aquela expressão como nós estávamos à espera, porque o Papa Francisco era assim, mas os Papas foram todos diferentes e serão sempre diferentes, não é? Mas é muito bonito ver ao mesmo tempo que, com a novidade que este Papa traz, com o ligar da tradição que este Papa também procura fazer, há uma continuidade. E isso é muito bonito ver também, mais uma vez, não desligando daquilo que é a mensagem que é a Igreja. O atributo dele, então? Essa agora é mais difícil. Essa não pensei. Não chegou um ano sequer. Ainda não chegou um ano, não é? Só em maio. Mas tem sido... eu acho que o Papa Leão XIV é um Papa que se preocupa muito com a questão da comunicação. E estamos aqui num podcast, eu não suspeitava nada que ele um dia pudesse aparecer num podcast também a responder a perguntas. Já esteve numa ligação online para, não sei, 20 mil jovens para os Estados Unidos, para o país de onde ele é originário, a falar para um estádio. E de uma forma tão próxima. E ele tem, se há alguma timidez, alguma coisa da parte de expressões dele, ele tem relaxado cada vez mais e tem se aproximado muito. Eu gosto sobretudo... e volto muitas vezes a ler não só homilias como textos que ele dá semanalmente nas catequeses, nas audiências de cada quarta-feira, mas textos que agora com muito mais facilidade nós temos na nossa mão, não é? E portanto acho que é só importante estarmos atentos àquilo também que ele vai procurando dizer ao mundo, à Igreja também, e eu acho que sobretudo ele tem essa preocupação de colocar uma vez mais Deus no centro da questão, não é? Talvez ir às questões do relativismo, como o Papa Bento falava, trazer esperança a um mundo sem esperança, como o Papa João Paulo II procurou fazer, sem deixar de traduzir isso no concreto, como o Francisco também fez. E acho que o Leão XIV, se calhar, é a síntese dos três. Acho que sim. Quando é que vamos ver fisicamente? Quando é que o vemos cá em Portugal? Não sei. Já se fala... houve logo o convite, sim, logo no dia em que ele foi eleito, pelo que sei, dos próprios cardeais portugueses que lá estiveram. Mas onde vem, se calhar... Possivelmente, já há em agenda para este ano a visita à Espanha.
era possível uma visita assim rápida também a Portugal, não sei. O Papa Francisco foi o homem das visitas muito breves também cá ao nosso país, à exceção da jornada, claro, que tivemos, e que foi um momento ímpar e extraordinário para a Igreja em Portugal. Mas já se fala que o Papa Leão XIV vai à África também, ele tem o gosto e quer muito visitar a Argélia, a Tunísia, zonas onde o seu Santo Agostinho, de quem ele é assim também particularmente seguidor, porque ele foi padre agostiniano dessa ordem, também quer reconhecer e fazer os passos de Santo Agostinho. Portanto, é possível. Para breve, sim. Vamos passar aqui a umas perguntas desafiadoras. Okay. Qual é a sua igreja favorita em Santarém? Tenho de dizer a Sé, porque foi onde fui ordenado e por isso gosto de todas as igrejas em Santarém, mas talvez a Sé. Sim. E é essa a sua favorita para dar missa? Ai, não sei, até porque não há muita regularidade nesse sentido. Portanto, poderia dizer as minhas preferidas são as paróquias onde eu estou hoje e depois a Sé em Santarém, claro que sim. Futebol, ainda joga ou gosta só de ver? Agora só vejo. Não posso lesionar. Tem um clube? É oficial ou não é oficial? É mais do que público. Tenho o coração verde e branco. Se pudesse ser santo por um dia, qual seria? É tão bom. É uma pergunta, mas é uma pergunta ótima. Tenho assim muitas referências, sobretudo por ser padre. Olho assim se calhar para outros padres santos e recordo-me talvez de um São João Maria Vianney, São João Bosco, São José Maria Escrivá, figuras muito importantes nos seus tempos e que marcaram muito também aqueles com quem estiveram, com quem conviveram. Eu só gostava de dar aqui um repto. O José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, eu tive a felicidade de tirar um curso de empresas na AES, penso que ambos tivemos essa experiência, e de facto é impressionante como a Igreja pode influenciar o mundo dos negócios. É verdade. É impressionante. Sim. E muitas coisas aprendi lá, e uma das coisas que me ficou ainda hoje é que são os três valores mais importantes, ou atributos mais importantes dos leigos, e isso dito por alguém que de facto houve aqui um consenso que aplicamos no dia a dia dos negócios, que era a tolerância, a humildade e o compromisso. Okay. São os três valores que quase que nos fizeram uma lavagem, e de facto e dá para todas as áreas, não é? Então, claro que sim. Claro que sim. Muito bem. E depois muitas coisas mais que nós aprendemos, e por isso que eu digo, a aplicabilidade da Igreja, da mensagem nos negócios, nas empresas, e a AES, os valores. A AES é o melhor exemplo que nós temos em Portugal, e quem passou por lá afetou todas as pessoas, impactou. Já foi quase há mais de 10 anos, 15 anos que eu passei lá, e continuamos tradicionalmente a falar nos grupos, que eram grupos de trabalho, que é um ambiente plenário, conhece a sala, os plenários, não era? Que eram grupos que se dividiam e depois fazíamos trabalhos em grupo. E ainda hoje continuamos com laços, as famílias cresceram, temos filhos, uns têm netos, e é impressionante o impacto que neste caso, da obra de José Maria Escrivá, que mencionou. Portanto, gostei de ter mencionado. Seja porque eu aconselho muito os livros que ele nos deixou, especialmente O Caminho, fica aqui a referência já, se alguém quiser procurar, seja pelos vídeos que encontramos dele no YouTube, facilmente, coisas, às vezes expressões, ele era bruto. Ele era bruto e ele até dizia: Senhor, faz-me santo, nem que seja a paulada, não é? E portanto era muito prático, e isso pessoalmente a mim ajuda-me muito também no caminho como padre e como cristão. Muito bom. Foi bom exemplo dele. Qual é a tradição religiosa de Santarém que mais o encanta? Ora, podemos se calhar falar de uma tradição que temos na nossa cidade de Santarém e que talvez seja ainda pouco conhecida, que é todos os anos, no segundo domingo da Páscoa, a missa e a procissão do Santíssimo Milagre. É tão bonito. Que é tão bonita, não é? Flores. Tão lindo, não é? E o que me causa mais estranheza é que cada vez temos procura de gente dos Estados Unidos, Indonésia, Filipinas e de vários países europeus para vir para Santarém para ver o Santíssimo constantemente, Milagre, sempre, só para pedir para ver a relíquia que está presente na igreja do santuário, seja para esse domingo, sempre o segundo domingo da Páscoa, fazer também essa procissão que é tão bonita pelos caminhos da cidade, do centro histórico, e ver também a relíquia. É verdade. Por isso aconselho muito a quem nos ouve e vê. Qual é o segredo para sobreviver aos seus domingos cheios de azáfama entre missas? Então é procurar não. Brincar. É procurar viver uma vida com ordem, uma vida organizada, e por isso tentar
que as coisas que tenho para fazer fora as celebrações da missa de domingo sejam feitas durante a semana, para que de facto o domingo possa ser não só um dia de cansaço, que muitas vezes é, com alguma violência física, mas também vivido de uma forma espiritualmente, a nível de fé também proveitosa, sobretudo para quem também tem de me ouvir e não levar nenhuma seca, não é? Mas também para o próprio, não é? Para o próprio padre viver com cuidado a sua própria vida. O Papa Bento XVI dizia que o descanso também é trabalho pastoral, para os padres terem essa dimensão do descanso presente na sua vida. Isso é um desafio também para nós, não é? Porque, infelizmente, temos assistido a casos de padres a viver depressões profundas, o burnout também, com padres mais novos até, não é? E por isso nós não podemos fazer um trabalho de apenas... preencher calendário. É isso mesmo, e às vezes olhamos para o pós-problema, mas ele tem que ser também prevenido e tem que haver um trabalho de manutenção permanente também para não chegarmos a esses pontos, não é? Onde é que gosta mais de cantar? No duche ou na missa? E eu canto em todo lado e em toda a casa, na rua às vezes também, às vezes se eu tiver os fones nos ouvidos, às vezes pode haver alguém que me vai ouvir na rua, eu tento cantar mais baixinho, mas na missa é outra coisa, aí é cantar e rezar ao mesmo tempo, sim. Qual é o recanto secreto de Santarém que só os locais conhecem? O que é que gosta mais? Então, eu gosto muito de um lugar onde às vezes nem os locais conhecem, que é a Torre do Seminário, a Torre da Sé. Nunca subi lá. É possível visitar, atenção, pelo nosso Museu Diocesano, fazendo uma visita, programando uma visita no nosso Museu Diocesano, que aconselho muito, muito a quem nos vê e ouve também a visitar, mesmo junto ali à Sé. É fabuloso. É fabuloso. Que temos um museu. Pois é. Como é que há pessoas que não conhecem? É verdade, é verdade. E com a qualidade que tem, não é? Com peças de toda a Diocese, todo o Distrito de Santarém ali presentes, e eu penso que é possível programar também uma visita à Torre e ver a cidade de Santarém daquele prisma. Qual é a música da sua vida? Uau! Vamos às 4 estações do Vivaldi. Porque me ajuda a ter vários estados de humor também e de emoções, e ajuda a fazer às vezes um bocadinho o filme do dia e da vida. Super. Eu gosto muito de música clássica, mas também gosto muito de música atual, contemporânea, rock. Gosto muito, não de todo o tipo, mas muito, sim, também. Santarém bem o quer porque é a casa que me acolheu e que me acolhe de uma forma que possivelmente não esperava ou projetava, mas que é real. E acolhe bem, pelos vistos. Muito bem. Muito continuo a dizer, porque é um retorno que dá. O que dá recebe troca, portanto, dá muito. Nós acabamos sempre o programa de uma forma gulosa, com o pecado da gula. Pois é. E então temos aqui o Ajuda-me. São os aqui arrepiados. Eu consigo reconhecer. Arrepiados de Almoster. Ora, eu conhecendo, eu vou para os Celestes. Acho que o mais pequenino. Tem hóstia. Não é, mas poderia ser. Mais pequenino. Mas também lhe queremos oferecer estas flores e agradecer. Muito obrigado. Que bom, muito obrigado. Eu é que agradeço o convite uma vez mais e também esta possibilidade. Somos seus seguidores, vamos continuar a ser e recomendamos todas as pessoas que não conhecem que assistem a lista sua. Muito obrigado. Só não dissemos há pouco nas equipas, nas suas equipas, como é que as pessoas podem saber? Os pais dos jovens, os jovens que nos estão a ver, como é que podem. Basta procurar na página do Instagram das equipas jovens Nossa Senhora Santarém, ou então visitar-nos, por exemplo, agora nos primeiros sábados de janeiro a maio, na Igreja de São Nicolau, às 19 horas. É a missa das equipas. É a missa das equipas. Eu estou sempre um bocadinho antes a confessar também, quem quiser. É sempre muito bom. Muito bom. João, muito obrigado. Foi um privilégio estar consigo hoje. E vamos acabar agora a provar os doces. Vamos a isto.